Atualmente, em Foz do Iguaçu, estão instalados 29 radares. Destes, 15 estão efetivamente funcionando em pontos estratégicos da cidade. Mesmo com a lei aprovada no Legislativo e as placas informando a presença dos redutores de velocidade, segundo o Fostrans, neste primeiro semestre de 2016, ao todo 54.655 infrações foram registradas. Antes da instalação ou de colocar em funcionamento qualquer radar, nós fazemos um estudo do local. Então, normalmente, os radares são posicionados no local onde é considerado um ponto crítico, um ponto de acidente, justamente para coibir o acidente, né? Então, a função principal do radar é regular o trânsito, não gerar multa. A multa acontece para quem não respeita a sinalização e a lei de trânsito, que é andar a 60 km por hora dentro do centro da cidade. Em alguns pontos da cidade, o equipamento de fiscalização está instalado junto ao semáforo. Um exemplo é no cruzamento da Avenida Carlos Gomes com a Avenida JK. Segundo o Fostrans, esse é um dos pontos mais críticos da cidade. O número é alto de multas registradas nesse cruzamento. E olha que aqui o radar fica junto com o semáforo. Para o Instituto, o motivo é um só: a pressa dos motoristas. Alguns pontos, e eles estão todos sinalizados, que eles fazem o controle de avanço de sinal vermelho e o controle de velocidade. Então, além de você não poder passar no sinal vermelho, né, que é o famoso que o pessoal chama de furão, você não poder passar no sinal vermelho, você também tem que manter a velocidade a 60 km por hora. Então, muitas vezes as pessoas dão aquela corridinha para pegar o finzinho do sinal e é nesse momento que passa dos 60 km por hora. Muitas vezes o condutor tem dúvidas sobre o horário de funcionamento do radar eletrônico. Segundo o Instituto, alguns equipamentos param de funcionar durante a madrugada e ficam apenas piscando no alerta e voltam a funcionar às 6 horas da manhã do dia seguinte. Mesmo assim, o Fostrans alerta que mesmo sem funcionar, os motoristas precisam ficar atentos. Mas ainda assim eu saliento que mesmo no piscante é bom ter cuidado, porque o piscante é um alerta de que ali tem um cruzamento. Então, ainda assim, você não vai ser obrigado a ficar parado, mas passa devagar, freia, olha, porque na madrugada, muitas vezes, os acidentes acontecem justamente por pessoas que beberam, estão na rua, estão correndo, estão achando que a pista está livre e aceleram um pouco mais, ou o sinal não está multando, então acaba por se prevalecer daquele piscante. Mas o piscante é uma estratégia que nós utilizamos para atender aquela necessidade das pessoas que não querem ficar paradas realmente no sinal vermelho à noite. Este é um exemplo de radar informal que tem aqui no município. A velocidade máxima permitida é de 60 km por hora, mas o objetivo aqui não é multar. É só conscientizar os motoristas que passam por essa avenida. O objetivo do radar não é multar. Se todo mundo andar dentro da velocidade e cumprindo as leis de trânsito e respeitando o semáforo, né, no vermelho, no amarelo, quando já tem que ir desacelerando, ele não vai ter multa. Então, o radar ele só gera multa para o infrator. Então, o objetivo do radar é justamente regulamentar o motorista. É fazer com que ele cumpra o que é determinado por lei. Então, infelizmente, muitas vezes o motorista só cumpre quando ele sabe que ele está sendo verificado ou ele corre o risco de ser multado. Mas o ideal é que o radar servisse também para que conscientizasse as pessoas para que elas andassem num ritmo mais controlado, não avançassem o sinal vermelho, porque nós temos um número grande de acidentes que acontecem justamente pelo avanço do sinal, que furou o sinal e a outra pessoa estava vindo. E esses acidentes normalmente são acidentes bem sérios. E a gente sabe que a velocidade, o excesso da velocidade, gera também acidentes muito graves. Então, esse controle da velocidade é essencial. A superintendente do Fostrans ressalta ainda que caso o motorista que foi multado se sentir lesado, ele tem o direito de recorrer e todo o procedimento é gratuito.
Larissa explica que basta o condutor comparecer ao Fostrans com os documentos e a multa em mãos. Sempre que ele se sentir lesado, ele pode recorrer. O recurso é livre, não tem custo, ele pode vir aqui no Fostrans. Quando ele recebe a multa, ele vai receber a multa em casa. Se ele não concorda com o que está registrado na multa, ele pode vir ao Fostrans trazendo a multa e fazer o recurso. O recurso será analisado e ele tem 2 instâncias para recorrer. Ele tem a JARE, que é a Junta Administrativa de Recurso de Infração, e ainda assim ele pode recorrer para uma segunda instância, ainda junto ao Detran. Muita gente recorrendo nesse primeiro semestre? Com o radar fotográfico, a gente tem um número bem menor de recurso. Por quê? O radar, ele mostra exatamente, ele fotografa o ponto em que a pessoa passou acima da velocidade. Mas, ainda assim, nós temos pessoas que recorrem. Lembrando que, muitas vezes, não foi o proprietário do carro que cometeu a infração, então ele também tem a opção, ele tem a oportunidade de preencher aquele formulário que ele recebe para colocar a pontuação ou responsabilizar quem realmente estava dirigindo o veículo. Um dos problemas enfrentados pelo Fostrans é o número alto de veículos com placa estrangeira multados em Foz. Larissa explica que os procedimentos são os mesmos para estes condutores, mas que muitas vezes a multa não chega até eles. Por este motivo, o Instituto adota outra maneira para conseguir fiscalizar estes veículos. Existe uma legislação que obriga que todo estrangeiro, ao deixar o país, ele não pode tirar o carro do país com a multa. Mas nós não temos, pelo nosso movimento na fronteira, nós não temos condições de parar todos os veículos e fazer essa verificação. Então, o que nós procuramos muitas vezes fazer para que nós tenhamos a efetividade do recebimento dessas multas são as blitz direcionadas aos veículos estrangeiros. Então, são blitz que ocorrem em alguns pontos da cidade, em que os veículos estrangeiros são parados e que são verificados se eles têm multa, e o veículo só pode ser retirado do local depois do pagamento da multa. É importante que o condutor mantenha seus cadastros atualizados junto ao Detran, para que receba diretamente as notificações. Caso a multa não seja paga no prazo, o motorista pode sofrer consequências maiores, como a perda da carteira de motorista. Outra informação importante é que qualquer pessoa pode consultar as informações necessárias no site do Detran e também tirar qualquer dúvida na sede do Fostrans. O nosso objetivo é educar, é conscientizar, é fazer com que o motorista siga as leis de trânsito, estão todas dispostas no Código de Trânsito Brasileiro, nas resoluções do CONTRAN, tudo que é estabelecido aqui está de acordo com a legislação, mas o que a gente pede é consciência, é calma no trânsito. Inclusive, nós trabalhamos com a educação para o trânsito. Esse é o nosso objetivo.